Olá, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 38 do livro Os Mensageiros. Atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade, lembrando que é a mesma noite que está dando continuidade aos capítulos anteriores. No capítulo anterior, a Dona Isabel e o Isidoro saíram para uma reunião instrutiva e os amigos ficaram ali na sua residência porque ali era um ambiente de trabalho. Lá fora começara o aguaceiro forte, estava ameaçando chuva no capítulo anterior, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontravam-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo a esses seres que, deixando o corpo na cama, dormindo, saem por aí. Eles estão dizendo que não é fácil transmitir mensagens a nós quando dormimos e saímos por aí. Nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Por exemplo, se vier um amigo espiritual, um mentor, vir conversar comigo na minha casa, espero sair em desdobramento do corpo. É um lugar comum, é um lugar que está carregado de matéria mental. Se é menos digno ou não, eu não sei, mas seria mais difícil para eles transmitir alguma mensagem instrutiva. Então, esses locais onde tem muitos trabalhadores, onde tem uma vigilância, é um local bem apropriado, bem bom para essa tarefa. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta, ou seja, a casa de Isabel. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. E lembrando a questão 402 do Livro dos Espíritos, como podemos julgar dessa liberdade do espírito durante o sono? Como podemos saber, ter certeza? E os espíritos respondem, a resposta é bem extensa, eu peguei só um trechinho. Pelos sonhos, para a massa dos homens, estes vão a regiões inferiores ligados a velhas afeições. O que costumamos fazer durante o dia, nós costumamos fazer à noite. Se eu tenho o costume de falar mal durante o dia, eu vou a um local continuar falando mal à noite. E por assim vai. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Como que está nessa figura? Ele está escutando o que ele está falando, mas ele não está compreendendo. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, o Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu,
É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Antes de entrarmos na conversa da vovó com a neta, vamos retomar o capítulo 16 do livro Nosso Lar, Confidências, onde a mãe de André Luiz está explicando para ele que ela sempre visita o pai de André Luiz no umbral, mas mesmo ela se apresentando na frente dele, entre ela e ele há toda essa barreira vibratória que a gente pode ver na imagem aqui, que pode ser considerada várias camadas. Então são muitas camadas de vibrações diferentes. Ela, por mais que ela possa falar com ele, irradiar pensamentos, teria que passar por toda essa barreira aqui. E ele também teria que estar pelo menos receptivo a instruções boas, benevolentes. E lá onde ele estava cercado com as suas duas amantes, e sempre naquela faixa de pensamento. Então, qualquer pensamento diferente e elevado teria muita dificuldade de chegar nele. Então, só para comparar. E aí o mentor explica que precisamos de adesão mental de Laerte. Ele precisa estar aberto, receptivo, estar num estado de meditação, por exemplo, para que possa chegar até ele alguma imagem, alguma palavra, alguma ideia de teor superior. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia. Aqui colocamos uma imagem de uma moça mais nova para representar a neta. Mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei, intrigado, ao nosso orientador. Antes de passarmos, vamos retomar a questão 402, que diz um pouquinho. Por efeito do sono, os espíritos encarnados sempre estão em relação com o mundo dos espíritos. Nós sempre estamos em relação com o mundo dos espíritos.
quando estamos no momento do sono do corpo físico. E respondendo à pergunta de André Luiz, Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca. Não é qualquer pessoa da família que talvez apareça no sonho da menina e que ela vai levar em consideração. Aqui ele está dizendo que elas têm uma ligação, uma corrente magnética recíproca. Salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará também que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Quantas vezes a gente sonha com algumas imagens, ou até mesmo com cobra, e vai lá e vai pesquisar o que significa o sonho. Talvez seja um recado de algum amigo e que no meio dessa conversa falou-se o nome, né? Usou-se a figura da cobra dentro de todo um contexto, como nesse exemplo aqui, mas a gente só lembrou da cobra, a gente só se preocupou com o significado da cobra. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Olha aí a dica para nós trabalharmos a nossa lucidez. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. E no pensamento, nosso pensamento é carregado de fluidos. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã.
A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas, inferiores. E André Luiz foi lembrando que já tem pesquisadores na questão dos sonhos, como Freud e como Gustavo Jung, e tantos outros. E retomando aqui o capítulo 14 da Gênese, que fala dos fluidos, diz que, sendo os fluidos o veículo do pensamento, estes agem sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Há no fluido ondas e raios de pensamento. O nosso pensamento, então, é carregado de fluidos, tem poder e a gente pode usá-lo, irradiando pensamentos bons, palavras boas para quem está longe. É uma forma boa de se usar os nossos pensamentos. Percebendo minhas elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores. Indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Aqui trazemos um pedacinho da questão 402 do Livro dos Espíritos, onde diz: os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimas. Mais um pedido para que nós cuidemos, nos preparemos para a hora do sono. Aqui tem duas sugestões do Evangelho, do capítulo 28, Preces. Na hora de dormir. Aqui é uma sugestão de prece para nós fazermos. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve uma durável e salutar impressão desse convívio. E aqui tem uma explicação. Além do anjo guardião, que sempre é um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Eles são geralmente parentes, amigos ou quaisquer pessoas. Trouxe esse trecho
para nos lembrarmos da questão da vovozinha, que acompanha sua neta, que lhe visita, que lhe dá conselhos. Ela é um espírito protetor da menina. Então é isso. Que tenhamos uma ótima reflexão, que possamos nos preparar para dormir, para pedir orientação, para irmos a lugares bons, para colaborar, trabalhar, ouvir conselhos, que possamos sempre nos preparar para o descanso do corpo e o trabalho do espírito. Um beijo a todos e até o próximo capítulo.